Olá, sejam muito bem-vindos ao canal OAB Mastigada, que é criada pela Tatiane Flávia Venturim. Antes de começarmos a solucionar mais essa questão, pessoal, curte, comenta, compartilhe, acione o seu sininho. Quanto mais você curtir, mais comentar, isso vai chegar para as pessoas e o canal vai crescendo. E o intuito aqui é ajudar você, ok? Vamos começar? 2. No dia 4 de novembro de 2021, um agente fiscal de rendas do estado de Rondônia interceptou na BR-364, à altura de Ariquemes, uma remessa de 4.150 exemplares da revista O Apocalipse, editada pela Igreja do Último Milênio, com sede na capital, tendo lavrado auto de infração e imposição de multa, que descreve as seguintes irregularidades: remessa de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, falta de pagamento do imposto por ter escriturado a operação como não tributada, falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal, arbitrado por médio e retroativo a março de 2020, data da criação da revista, não aceitando a alegação de que se tratava de uma instituição religiosa e não comercial. Foi ainda lavrado auto de apreensão da mercadoria. Questão: como advogada da igreja, adote a medida judicial cabível, independentemente da defesa administrativa. Agora você pausa, leia mais 2 vezes se for necessário e vamos solucionar este caso. Vejamos. Aqui neste caso, ele já descarta uma defesa administrativa. Neste caso, mas veja que já poderia caber, mas já descarta já, né? Quer dizer, não poderia, porque é com 30 dias que quando chega uma autuação, tem 30 dias para defender, então o prazo aqui já passou. Mas o próprio exame ele já descarta uma defesa administrativa, ok? Então, o que a gente tem que observar aqui? Qual será a peça pertinente? Qual a pretensão do cliente? Vocês sempre têm que fazer essas perguntas. Qual a peça pertinente? Qual a pretensão? Por acaso, a igreja está a fim de pagar o que está cobrando aqui da igreja? ICMS, né? Ó. Será que ela está a fim de pagar isso? Não, ela não está a fim. Em que momento a igreja diz que não está a fim de pagar o ICMS? Em nenhum momento. Fala que a igreja não quer pagar, embora tudo é interpretação, ok? Quando você vai fazer uma defesa de iniciativa, é porque o cliente não quer pagar, tá? Ou porque aquilo não é cabível. Então, é através da pretensão do cliente que se tem condições de identificar qual será a peça correta. Vamos ver. São 3 possíveis pretensões. Pretensão de pagar, que não é o caso. Pretensão de restituir o tributo, e só teria sentido se o contribuinte tivesse pagado, aqui também não é o caso. E a pretensão de não pagar. É exatamente essa questão. No dia da sua prova, você tem que perguntar: ele pretende pagar? Não. Pretensão de restituir o caso, ele só teria se ele tivesse pago? Também não. E a pretensão de não pagar? É exatamente esta questão. Então, agora nós precisamos identificar em qual momento processual está, ou seja, precisamos verificar se o contribuinte está no momento entre o fato gerador e o lançamento, de modo que o lançamento ainda não aconteceu aqui, tá? O lançamento não aconteceu aqui. Ou o lançamento já aconteceu, mas não há execução fiscal ainda ajuizável. Ou ainda é possível deparar com uma situação onde a execução fiscal poderia usar e o contribuinte não quer pagar, porque
porque está precisando se defender dessa ação executiva. E aí, o problema indica isso? Indica? Sim. Não fala em execução fiscal, mas indica um momento processual, cabendo você verificar isso. Então, vamos ver? Vejamos, onde ocorreu o momento processual? Onde? Quando o fisco lavrou o auto de infração. O fisco lavrou o auto de infração, olha aqui, ó. Quando ocorreu o momento processual? Quando o fisco lavrou o auto de infração. Então, significa lançamento direto, de ofício. Então, estamos entre o momento do lançamento e execução fiscal. Então, qual é a peça aqui, né? Nota-se a data, 4 de novembro de 2021, foi o dia em que foi interceptada, né? Então, aqui nesse caso, como não pede uma medida célere, então neste caso pode caber duas ações, duas peças: mandado de segurança repressivo ou anulatória, ok? Mas diante desse problema em que estamos, sendo que a atuação aconteceu dia 4 de novembro de 2021, então podemos dizer que é o mandado de segurança, é o mais cabível aqui ao caso, que é uma medida célere, medida cabível que pode ser impetrada em até 120 dias, sendo que ainda não ocorreu entre os 120 dias, tá? Contato da ciência do ato coator. O ato coator, ele corresponde ao lançamento da notificação, tá? Então, neste caso, também pode ser uma ação anulatória. Mas existe uma dica, observe. Não só o contribuinte ele foi autuado, observem, como agente fiscal lavrou um auto de apreensão de mercadoria. Será que se a gente entrar com uma anulatória, isso vai resolver logo? Vejamos, quando se apreende algo, queremos que seja solucionado o caso o mais rápido possível. E isso é típico do mandado de segurança, que precisa de uma ordem do juiz para liberar esta mercadoria. Então, vamos fazer aqui um mandado de segurança, ok? Então, vamos fazer um mandado de segurança. Na peça anterior também foi um mandado de segurança, onde você poderia fazer um mandado de segurança ou uma anulatória. Lembre-se, a FGV já tem muito tempo em que ela não coloca mais de duas opções de peça na prova. Ela recentemente é só uma, tá? Leia com calma no dia. Eu não estou dizendo que isso não vá ocorrer, mas aqui estou preparando você para algo que possa ocorrer, ok? Então, como identificar? Não teremos dilação probatória sem perícia e sem testemunha. Quando eu entro com mandado de segurança, eu não tenho que produzir provas. As provas já têm que estar pré-constituídas, ok? Não teremos condenação de honorário, é uma ação menos custosa. Trata-se de processo mais célere, rápido, é um julgamento rápido. MS repressivo terá prazo decadencial de 120 dias, observe que está no prazo. No MS, as provas já são pré-constituídas. E a terminologia: impetrante, autoridade coatora e impetrar, ok? Mamão com açúcar. Vamos ver. Antes de... A estrutura básica, aquela estrutura básica. Peça única com estrutura normal, dos fatos, do cabimento, da desnecessidade de dilação probatória e das provas documentais, do cabimento, da obediência do prazo de 120 dias. Lembre, é importante abrir esses tópicos, tá? Esses dois tópicos aqui, da desnecessidade da dilação probatória e da tempestividade, do cabimento, do direito, da liminar e do pedido. Como que eu vou decorar esses tópicos? Faça um fichamento, pega uma fichinha. Eu não consigo estar todo dia escrevendo, mas todo dia, quando você estiver livre, pega as suas peças, leia,
a estrutura, assim você vai se familiarizando. Tá ok? Lembre-se que todas as peças vão ter fato, direito e pedido. Todas. Sempre vai ter aqueles pedidos específicos, que é o chamado FDP. Não vou falar um palavrão aqui, ok? Mas lembre-se, vamos dar um exemplo. Meu Deus, caiu um recurso extraordinário. Eu não sei a estrutura da peça. Lembre-se que toda peça tem fato, direito e pedido. Não deixe sem fazer. Lembre-se, porque se você tirar 0 na peça, você reprova. Eu tô dando aqui, eu tô focando em peça, mas você tem que estudar tanto as peças como as questões. Mas a peça você tem que acertar pelo menos o nome dela. Vamos para, meu Deus, eu não acertei a estrutura da peça, mas você colocou fato, direito e pedido. Então é importante você fazer esse fichamento da estrutura básica e assim você vai lendo todos os dias. E quando você vê, isso já se tornará bem fácil para você, ok? Vamos lá. Endereçamento. Antes de adentrarmos no endereçamento, é importante você verificar o artigo 109, inciso 1, inciso 2, inciso 3 da Constituição. Se não tiver nenhum dos entes mencionados, aí podemos descartar a Justiça Federal. Então, às vezes muitos se enganam, a Justiça Federal não será somente quando for um tributo federal. Observe esse artigo, faça sua marcação. Artigo 109, inciso 1, 2 e 3 da Constituição, ok? Se não tiver nenhum desses entes mencionados, poderemos descartar a Justiça Federal, encaminhar para a Justiça Estadual. Neste caso, o endereçamento será para a Justiça Estadual, porque aqui é igreja, tá? E não está mencionado neste artigo, ok? Identificamos qual é a justiça, né? E agora em qual justiça estadual? A igreja tem sede na capital de Rondônia, mas as mercadorias foram apreendidas na BR-364, à altura de Ariquemes, onde será impetrado o MS. Na lei do MS, teremos essa informação. Lá na Lei 12.016 de 2009, que o MS deverá ser impetrado no local do ato ou fato coator. Neste caso, será em Ariquemes, tá? Então, vamos lá. Então, o endereçamento será Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara, daqui dá, eu não sei qual é, se é a primeira, se é a segunda, pontinho, pontinho. Não invente dados da vara, eu não sei qual é a vara. No caso, não me especifica isso, então coloca única, barra, especializada, barra, civil, barra, fazenda pública, da comarca de Ariquemes, do estado de Rondônia, meritíssimo juiz competente da primeira instância, tá? Se você está acostumado a fazer de um outro modo, faça do seu modo. Eu aprendi a fazer assim, ok? Então aqui você vai pular uma linha. Ai, meu Deus, eu tenho que pular 10 linhas? Não. Aqui, a pessoa que vai corrigir a sua prova, ela sabe que aqui tem que ter um espaço. Então, você vai escrever 10 linhas e pular uma linha, ok? Dos fatos. Do ato coator, da autoridade coatora. Aqui dos fatos, você vai fazer um breve relato com as suas palavras. Não vai copiar como que está lá no caso. Faça um breve relato com as suas palavras, ok? Aí, do cabimento, da desnecessidade de ilação probatória das provas documentais pré-constituídas em anexo. Aqui, no caso presente, não há qualquer necessidade de ilação probatória, sendo apresentado em anexo rol de documentos que se revelam suficientes para evidenciar de plano tudo o que precisa ser provado, demonstrando-se que o ato coator ocorreu e que ele atinge a integridade do direito líquido e certo do impetrante não parável por habeas corpus. É importante você abrir esse tópico. Depois que eu fiz isso, dou cabimento da obediência ao prazo de 120 dias, mostrar que
que está no prazo de 120 dias, o impetrante registra que o presente ajuizamento se faz tempestivo, já que dentro do prazo de 120 dias contados da ciência do ato coator, conforme exige o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Agora vamos do direito. Aqui nós sabemos, né? A gente já sabe que igreja possui imunidade, né? Mas qual das duas que ela possui? Vamos ver aqui que a igreja ela está imune. E por se tratar de revista, ela terá imunidade também. Se liga. No artigo 150 fala assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6º, instituir impostos sobre B, templo de qualquer culto, tá? Vamos ver aqui uma tese acessória, subsidiariamente. Caso o juiz assim não entenda acerca da imunidade da imprensa, a desconsiderar a imunidade religiosa, uma vez que esta revista é produzida pela igreja, também abarcada pela proteção constitucional inserida no artigo 150b da Constituição, então a gente vai colocar o D, inciso a linha D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vamos ver se essa revista não fosse da igreja, ela permaneceria imune? Sim, ela sim, porque é um periódico, ok? Então, esta será a tese principal. Mesmo se tratando de igreja, ela tem imunidade ao periódico, está no inciso D, que fala das imunidades, no artigo 150, inciso 6º, a linha B e D. Atenção, mas vamos ver, olha só, atenção. Além de cobrar o ICMS, como se não bastasse, o agente fiscal não aceitou a alegação de que se tratava de uma instituição religiosa e não comercial, e ainda foi lavrado auto de apreensão da mercadoria no âmbito jurídico. Isto tem um nome. Esta apreensão com o objetivo de forçar a regularização fiscal sobre os olhos da fiscalização. Isso se chama sanção política. Súmula 323 do STF. Não considera constitucional. Tá ok? Então, é isso aqui, basicamente, a sua tese. Você tem que argumentar, tá? Use todas as teses que for possíveis. Primeiro começa na Constituição, depois a lei e depois as súmulas, ok? Da liminar, sem necessidade de fiança, caução e depósito, né? Isso aqui requer que o impetrante seja concedida tutela provisória em sede liminar, já que todos os requisitos necessários ao seu deferimento restam obedecidos nos termos do artigo 7º, inciso 3, Lei 12.016 de 2009, bem como o artigo 294 a 311 do CPC. Quanto ao bom direito do impetrante, não há qualquer dúvida. Vide fundamentos jurídicos relevantes já apresentados acima, a fumus boniuris. Em relação ao periculo in mora, o mesmo salta aos olhos. Existe risco real de dano grave e injusto à esfera de direitos do impetrante, de difícil ou incerta reparação, podendo a tutela jurisdicional se tornar ineficaz, caso somente concedida ao final. Quanto ao dano referido, o mesmo consiste que não se pode negar o direito a impetrante à liberação de sua mercadoria, né? A finalidade da presente liminar é de promover de imediato a suspensão dos efeitos do ato coator, objetivando afastar o referido ato, protegendo o seu direito e se libertando dos efeitos daninhos. Requer ainda que possa a tutela provisória em apreço ser concedida, sem a necessidade de fiança, caução ou depósito. Face todo exposto, reafirma o pedido de concessão da liminar, sua manutenção até o final do processo e a conversão em definitiva pela procedência da ação. Fiz isso, vou para os pedidos. O
Os pedidos, mandado de segurança, pedidos, é a coisa que você tem que... a coisa mais fácil. Está basicamente tudo na lei. Requer ao impetrante que seja notificada a autoridade coatora para, nos termos do artigo 7º, inciso 1, Lei 12.016/2009, prestar esclarecimento. Faz um tracinho, artigo 7º, inciso 1, é um pedido bem sutil, com caneta preta, que você possa saber que é um pedido. B. Requer seja dada ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7º, inciso 2, Lei 12.016/2009, citando-se o ente. C. Note-se aqui também que aqui no artigo 7º, inciso 2, marca lá. Requer intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 12, marca outro pedido. Agora essa aqui não. Requer a condenação do réu ao pagamento das custas processuais. Porque se perder, a parte contrária tem que pagar as custas processuais. Ok? Letra E. Reafirma. O que você está pedindo? Você vai reafirmar o pedido da concessão da tutela provisória, porque não adianta você falar lá em cima e quando for lá nos pedidos você não reafirmar novamente. Ok? Reafirma pedido de concessão da tutela provisória em sede liminar nos termos do artigo 7º, inciso 3, lei, notas que também, 7, inciso 3, lei 12.016/2009, conforme antes exposto, bem como sua manutenção até o final e a conversão em definitiva com a sentença de procedência. E F, o que você... no direito, o que você está alegando no direito? Requer, por fim, que julgue procedente a ação, condenando integralmente, validando o ato coator, declarando sua ilegalidade, abuso de poder, reconhecendo o direito ao impetrante que não poderia ser apreendida a mercadoria e que libere. Simples assim. Os pedidos não é um bicho de 7 cabeças. Feito isso, dá-se o valor da causa, o valor cifrão, não invente dados. Nestes termos que pede deferimento, local, pontinho, pontinho, data, pontinho, pontinho, advogado, pontinho, pontinho, OAB, pontinho, pontinho. Pronto, finalizado. Tá? Saiba, eu já passei por este momento de estudo, eu sei que é angustiante. Tem dia que você parece que não sabe de nada. Mas insista, persista. É melhor do que você não estar fazendo nada. Você está fazendo a sua parte. Sempre tenha um propósito. Eu creio muito em Deus. Entregue todos os seus planos a Deus. Se for da vontade dele, vai dar certo. Mas ele está vendo o seu esforço. Então esforça. Tenha bom ânimo e esforça. Que Deus reconhece o nosso esforço, tá? E na hora certa tudo vai acontecer. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, de comentar e compartilhar. Até a próxima!